Obrigado pela presença de todas e todos. A gente faz um trabalho, na verdade, que requer um aprofundamento maior. Em 1 hora ou quase isso, a gente não chega a cumprir a nossa promessa, que está presente no título da nossa fala. A felicidade genuína ou a felicidade é uma prática que se aprende. Não é? A felicidade genuína aí é uma questão importante, é um adendo importante à história do genuíno, né? Então a gente vai fazer esse trabalho que para algumas pessoas talvez se torne um pouco repetitivo, mas a gente sempre está aprendendo juntos. E para quem está vindo pela primeira vez, fica aí o convite da gente buscar essa abordagem, tá certo? Muito bem, vamos começar do começo agradecendo o convite, né? O programa Bem-Estar do Professor da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, que está promovendo esse evento, o Setembro Amarelo, Saúde Integral na Educação do Recife. Então, através de Heloísa Lins e Silvia Reis, são as duas pessoas que fizeram com que eu estivesse aqui hoje, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade e, enfim, eu desejo a todas e todos que aqui estão, que o Setembro Amarelo possa ser uma representação de vida para todos nós. Ok? Bem, qualquer coisa vão conversando comigo, não ficar ruim ou qualquer coisa, vão falando comigo, tá joia? Muito bem. Então, basicamente quem eu sou, meu nome é Guilherme Lima Moura, Guilherme Moura, sou professor da UFPE. Tenho algumas histórias aí de currículo que não interessam muito. Na verdade, o que a gente está trazendo para aqui hoje tem a ver com o meu currículo mais recente, de 2015 para cá, quando eu estou me envolvendo cada vez mais com o tema que a gente está chamando do equilíbrio emocional, tá certo? Bem, então em 2015 eu fiz um curso chamado Cultivate Emotional Balance, e me beneficiei desse curso. Em 2016 eu fui fazer um retiro com um dos criadores do curso, o professor Alan Wallace, no Rio Grande do Sul. Em 2017 eu fui para a Itália me tornar professor dessa metodologia. Em 2018 eu comecei a lecionar essa metodologia, Cultivate Emotional Balance, esse curso, essa formação, e já fiz mais de 10 turmas, já ministrei mais de 10 turmas, não só dentro da UFPE, mas também fora. Mais de 150 pessoas já fizeram essa formação comigo, né? O Cultivate Emotional Balance, portanto, é uma proposta educativa e que nos apresenta a ideia da felicidade genuína, ok? Da felicidade genuína, do equilíbrio emocional a partir de uma forma em que a gente pode se relacionar com as nossas próprias emoções. Então, primeira coisa, a gente está num contexto em que nunca se falou tanto em felicidade. E, ao mesmo tempo, talvez a gente possa dizer que nunca se sofreu tanto. Nós temos números assustadores em relação a índice de suicídio. Setembro Amarelo é um mês particularmente importante para a gente lembrar isso, né? Mas não só o suicídio, tem muitas formas de sofrimento além do suicídio. Tem muitos tipos de suicídio, na verdade, né? Então, nós temos muitas pessoas que experimentam índices de estresse inaceitáveis. O estresse evolui para o burnout, né? Estresse já é uma palavra que não atende mais, que não consegue representar adequadamente o nível de sofrimento que a gente vive, inclusive nas organizações, mas também fora delas, né? Então, nunca se falou tanto em felicidade num ambiente em que há tanto sofrimento, há tantas situações de sofrimento, né? Isso é muito contraditório. E às vezes as próprias organizações também, trazem esse tema para dentro e aquilo fica meio descontextualizado, fica meio artificial, porque se fala numa felicidade, mas as práticas são de sofrimento, as práticas são de geração de dramas, não é? De problemas. E a própria organização é um lugar em que não há muito espaço legítimo para se expressar as emoções. Então, como é que a gente pode falar verdadeiramente em felicidade, em educação emocional, se a gente não tem esses espaços? Então, esse é o contexto em que a gente está. A gente tem uma condição de demanda por esse assunto e por conta disso a gente tem também muita coisa dita que não ajuda muito. Então, a primeira questão aqui.
para nós, na abordagem que nós estamos trazendo, a felicidade não é uma emoção. Felicidade não é uma emoção, certo? Se confunde muito felicidade com alegria. Então alguém diz assim, não é possível estar feliz o tempo todo. Se felicidade nesse caso é alegria, é verdade, não se pode nem se deve estar alegre o tempo todo, né? Uma pessoa que numa situação em que a gente tá alegre o tempo todo, ela, no mínimo, ela está muito desinformada, não é? Para não dizer que ela está bastante alienada. Então não dá para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo todo santo dia e estar o tempo todo alegre. Essa alegria seria um tipo de deslumbramento, um tipo de alienação, não é? Ou alheamento da realidade. Então a alegria é uma emoção. A alegria é uma emoção. E na perspectiva de Paul Ekman, que é um dos criadores do Cultivate Emotional Balance, dessa metodologia, as emoções, elas são inevitáveis, elas são necessárias, mas elas podem ser construtivas ou destrutivas, incluindo aí a alegria. A alegria que quase sempre parece ser construtiva, em alguns momentos ela pode ser extremamente destrutiva, certo? Então, por exemplo, uma alegria que se estabelece a partir do sofrimento de outra pessoa. Essa é uma alegria destrutiva, porque ela não gera felicidade, ela não gera bem-estar, não é? Ela não gera compaixão, ela não gera altruísmo. Então, ela pode ser bastante destrutiva. A alegria que surge a partir da experimentação de drogas, por exemplo. Num primeiro momento, ela surge como alegria e depois traz os dramas do vício e de tudo que a gente já sabe. Então, essa alegria, ela é destrutiva. Assim como a tristeza pode ser extremamente construtiva e quase sempre a tristeza é associada a uma coisa que não deveria acontecer. A tristeza é uma emoção que nos ajuda a lidar com as perdas. Então, todas as vezes em que eu sinto tristeza, eu devo me perguntar que tipo de perda eu estou experimentando. Será que essa perda é real? Será que essa perda é verdadeira? Será que eu estou de fato perdendo alguma coisa? Não é? Ou será que eu nunca tive essa coisa? Será que na realidade aquilo que parece ser meu, na verdade não é? Isso tem a ver com a forma como a gente olha para o mundo. Então, mas existem perdas reais. Existem perdas reais. Por exemplo, a perda de entes queridos. No sentido de que ali não há mais a presença daquela pessoa estabelecendo a relação de afeto. Né? Então surge a dor imensa de uma perda. E aí a tristeza é uma emoção que diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de consolo, eu preciso de contato, eu preciso de compreensão. E o rosto de quem vive a tristeza expressa isso. Assim como o rosto de quem vive a alegria expressa, eu gosto disso, isso me satisfaz de alguma forma. É assim com o medo, que pode nos proteger e pode nos aprisionar. Mas essencialmente o medo não é uma emoção ruim. A fobia é ruim, mas a precaução ela é extremamente saudável e importante. Então se eu vou pegar uma estrada, se eu vou dirigir um automóvel na estrada e é de noite e a estrada é ruim, como a BR-232 entre Caruaru e Recife, que é tenebrosa de ruim, né? O trecho Caruaru até Gravatá é péssimo, como nós sabemos. Então você imagina que a pessoa que pega um carro e vai fazer esse trecho, ela deve ter uma certa cautela, né? Se o carro dessa pessoa não está muito bom, ela vai ter mais cautela. Se está de noite, ela vai ter mais cautela e talvez nesse caso ela diga, melhor ir amanhã. Melhor ir amanhã. Para que tanta pressa? Vamos deixar para amanhã? É mais seguro. Vai que acontece alguma coisa. Então esse é o medo. Essa é a emoção medo salvando uma vida, a priori. Talvez salvando uma vida, não é? Mas dando uma garantia, dando uma qualidade adequada para aquela experiência. Então não podemos dizer que o medo é ruim. Não podemos dizer, se por conta disso nunca mais na vida eu pego um automóvel, e se por conta disso eu perco a oportunidade antes, não é? Por exemplo, é razoável estar preocupado quando você entra no avião. Mas você deixar de viajar, de conhecer, por exemplo, a Europa,
porque você tem medo de avião, deixa de ser razoável, não é? Considerando que do ponto de vista racional o avião é muito mais seguro do que o automóvel. Eu corro muito mais risco fazendo uma viagem de automóvel de Caruaru para Gravatá do que atravessando o Atlântico. Do ponto de vista estatístico, não é? Do ponto de vista das ocorrências, eu estou correndo muito mais risco. Então, tudo bem, não é algo para eu ignorar, mas, poxa, eu estou indo para a Europa, eu estou indo conhecer outro país, eu estou indo fazer um curso, eu estou indo conhecer, visitar minha filha que está lá, e eu não vou porque eu tenho medo de avião, percebe? Então o medo nesse caso passa a ser destrutivo. Então nós temos aí a relação com as emoções como um aspecto importante dessa felicidade, certo? Então a consciência emocional, e portanto voltando um pouco para o início do que eu falei, é possível ser feliz sempre. Vamos entender o conceito de felicidade. Nós lidamos com as palavras. As palavras formam conceitos. Então a gente deve usar as palavras a partir de certos conceitos. Não é possível ser alegre o tempo todo. Nem é saudável. Como não é saudável estar com medo o tempo todo. Como não é bom estar triste o tempo todo. É evidente que não é. Mas a felicidade para nós, portanto, não é alegria. Ok? Então esse é um conceito importante. E a felicidade, ela surge, e aí a expressão felicidade genuína a gente vai remeter ao professor Alan Wallace, quando ele já recorrendo, inclusive Aristóteles, aquela ideia de eudaimonia, enfim, que grandes mestres falaram sobre isso. Jesus falou sobre isso também quando disse: o reino dos céus está em vós. Então a felicidade passa a ser uma experiência interna. Quando a gente usa a palavra felicidade, nesse contexto, a gente está se referindo a um conjunto de competências, a um conjunto de inteligências, a um conjunto de habilidades, certo? Então, se eu tenho determinadas habilidades, eu tenho uma chance maior de ser feliz. Ser feliz, portanto, é uma capacidade de, diante das circunstâncias da vida, eu me mantenha razoavelmente estável, que eu experimente as emoções, percebendo as emoções surgindo e tentando evitar as emoções destrutivas. Por exemplo, a raiva é uma emoção muito importante. Hoje de manhã eu tive muita raiva, por sinal, tentando resolver uma coisa na universidade, lidando com a burocracia que às vezes se torna perversa, não é? Então hoje eu tive muita raiva hoje de manhã, e aí eu utilizei a raiva para poder tentar resolver o problema. O que acontece com a raiva? A raiva é uma emoção que me diz: estou diante de um obstáculo, eu quero avançar e alguma coisa me impede. Então toda vez que você sentir raiva, pense: que obstáculo é esse? Existe um obstáculo. Esse obstáculo pode ser físico, pode ser emocional, simbólico. Então, se veio raiva, tem um obstáculo. O meu obstáculo hoje é que eu preciso dar entrada na minha progressão funcional e eu estou 20 dias esperando uma declaração de uma servidora da universidade que, infelizmente, poderia fazer uma coisa com muito mais prontidão, e a coisa vai para lá, vai para cá, e a gente fica travado por conta de um documento que demonstra que a gente fez um trabalho. A gente fez um trabalho que é só um documento que diga para a própria universidade aquilo que ela já sabe, né? Então isso dá raiva. Isso dá raiva, porque a gente quer avançar e aquilo impede. Muito bem. Então a indignação é um tipo de raiva. Percebe? A irritação é um tipo de raiva. Elas podem ajudar a gente em alguns momentos, mas se a irritação vira fúria, aí complicou. Porque a fúria envolve a perda total de controle. A fúria é um furacão. Então, eu posso ter raiva, eu posso ficar indignado, irritado, mas talvez não seja bom ficar furioso. Percebe? Inclusive porque do ponto de vista da saúde, isso vai me trazer dificuldades. Eu posso estar com raiva porque alguém me fez uma coisa, mas se eu tenho ódio da pessoa, é muito diferente. Portanto, o ódio é uma emoção destrutiva. Nós estamos falando, portanto, gente, de famílias de emoções. A raiva é uma família. Quem assistiu Divertidamente vai ver isso. O Divertidamente é um filme completamente baseado em Paul Ekman. E quem não viu, veja, porque é brilhante, é muito bom. Mas nós temos famílias de emoções.
Então a raiva é uma família. Então a indignação é construtiva. Ora, é a indignação que faz a gente lutar por justiça. Não é uma pessoa que não se indigna quando vê uma injustiça, ela está conivente. Certo? Então a indignação é importante. Mas se a indignação não nos deixa dormir, virou um problema. Virou um problema, porque na hora de dormir não há nada mais a fazer a não ser dormir. Perdi o sono. Não é uma boa coisa. Não é? Nós sabemos que isso não é uma boa coisa. O sono é fundamental. Então, como é que eu vou trafegando pelas emoções, sem deixar que ela vire um processo de ruminação? Então, até um certo ponto, eu vivi a minha raiva hoje de manhã. Falei com algumas pessoas, inclusive estava com raiva, pessoas amigas com quem eu estava desabafando, todas essas amigas e amigos estavam me ouvindo com muito carinho, e eu dizendo da minha tristeza, da minha indignação de estar sendo tratado dessa forma. Mas depois de um certo ponto, não, vamos tentar avançar, alguém vai tentar fazer alguma coisa para resolver, e agora eu vou parar de ficar revivendo essa emoção, porque isso não vai me ajudar. E agora eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu estou aqui com meu filho, então eu vou ficar com meu filho. Agora eu vou ajeitar o almoço, então eu vou ajeitar o almoço. E fico presente com meu filho, fico presente ajeitando o almoço. E agora eu trago, por exemplo, o episódio por uma questão didática, para mostrar para vocês, e aquilo já não me move mais. Aquilo já não me move mais. Não é? Fica uma energia completamente diferente. Mas aquilo pode virar um problema muito grave. Então, isso chama-se uma competência de consciência emocional. Ok? Estamos falando de inteligências e competências que são formas de conhecimento acionáveis. Uma competência é uma forma de conhecimento acionável. Se eu sei nadar, eu nado. Se eu sei cozinhar, eu cozinho. Se eu sei dirigir um automóvel, eu dirijo. Agora, se eu apenas leio sobre como se nada, eu não nado. Eu só sei falar sobre natação, que é uma outra competência. Eu posso dar uma palestra linda sobre natação, explicar os vários tipos, não é? De nado, me tornar um comentarista das Olimpíadas. Isso pode ser muito bom. E eu posso tropeçar e cair numa piscina infantil e morrer afogado porque eu não sei nadar. Aí alguém vai dizer o seguinte, é a teoria e a prática. Não, não é a teoria versus a prática. Essa dicotomia é falsa. São duas práticas diferentes. A prática de falar sobre natação e a prática de nadar. A prática de falar sobre o amor e a prática de amar. Não é? A raiva prejudica o fígado. O que prejudica o fígado não é exatamente a raiva. A raiva, de novo, se ela é experimentada construtivamente, ela não prejudica nada. Mas se ela vira a irritação ruminante, aí sim, não há dúvida, que deve ser o caso que a gente está vendo, né? Que a gente está falando aqui. Então, Heloísa que está falando, né? É porque o nomezinho do contato nem sempre é o nome da pessoa, né? Mas pela foto é Elo que está falando. Então, essa raiva sim, é verdade. Essa raiva que é ruminante, essa raiva que é ódio, essa raiva que é mágoa, que é ranço, aí sim. Aí ela prejudica não só o fígado, prejudica qualquer coisa. A gente está falando de saúde, não é? A saúde não é só um elemento da medicina, embora a medicina tenha um papel fundamental, não é? Assim como as ciências que cuidam do psiquismo, por exemplo, a psicologia. Então existe uma raiva, e aí, dentro do que o Lô está colocando aí, existe uma raiva que não vai gerar um problema porque ela é vivenciada dentro de uma certa condição. O próprio Dalai Lama tem raiva. Ele fala sobre isso. A diferença é que ele não se permite ficar fixado na raiva. Jesus, segundo consta nos evangelhos, expulsou os vendilhões do templo. Aquilo foi raiva. Mais de uma vez Jesus demonstrou raiva. Mas a gente se acostumou a amaldiçoar a palavra raiva. Não é nada de errado com a raiva. A raiva é fundamental. Assim como a tristeza, o medo, a alegria, a surpresa, o desprezo, são emoções que nos protegem, que nos estimulam, que nos fazem lutar pelo que é correto. Não é? Então a raiva, ok. Por exemplo, na forma da indignação. Mas na hora que vira ódio, vira ranço, na hora que vira uma coisa que se repete, que se acumula, novamente ele está dizendo exatamente. Então aquilo vira um problema. Assim como a alegria que não acaba nunca também é um problema.
também é um problema, porque cada emoção vai ter o seu papel. Muito bem. Então a felicidade, ela surge a partir de uma relação saudável com as emoções. A felicidade, no contexto que a gente está falando, por isso que é uma prática que se aprende. Ela surge a partir de certas competências. Então eu sou uma pessoa que aspira às coisas. Eu sou uma pessoa que... Estou dando um exemplo, não sou eu exatamente, né? Se eu sou uma pessoa que aspira às coisas, que tem vontade de realizar coisas, não é? Se eu sou uma pessoa que tem foco, que tem presença, se eu sou uma pessoa que percebe as emoções surgindo, então eu passo a ter uma relação comigo mesmo muito mais saudável. A gente está falando de saúde, não é? Então os reveses da vida vão acontecer. A gente vai enfrentar perdas e vai ficar triste, mas talvez a gente não fique depressivo, talvez a gente não fique melancólico, a gente vai ter medos, mas talvez a gente não tenha fobias. A gente vai ter raivas, mas talvez a gente não tenha ódios, nem ranços, porque no fim das contas a gente é que se prejudica, não é? Bem, então nós estamos falando, portanto, do desenvolvimento de um conjunto de competências. E competência a gente só desenvolve praticando. A gente só desenvolve treinando. Não tem outra forma. Não é? Para eu aprender a nadar, no exemplo que eu dei, eu preciso entrar na piscina. Eu preciso, claro que eu vou ler alguma coisa, eu vou tentar ver como é que faz, eu vou tentar entender o conceito, mas verdadeiramente eu preciso entrar na piscina. Eu preciso estabelecer, trazer essa incorporação, para usar uma palavra do Francisco Varela, né? Esse embodiment, essa incorporação, trazer para a minha psicomotricidade de tal maneira que em certo momento, se eu cair na água por alguma razão, eu não vou pensar, eita, talvez seja uma boa ideia agora eu começar a mexer braços e pernas. Não é isso que vai acontecer, porque é uma memória corporal. É uma memória corporal. Então meu corpo vai automaticamente se mover a partir dessa situação que surge numa fração de segundo. Porque eu incorporei a competência de nadar, certo? Eu posso incorporar a competência de ter consciência emocional, de perceber, por exemplo, que estou começando a ficar com raiva, de perceber que em determinado dia, em determinado momento, eu não estou muito bem, eu estou um pouco sensível, suscetível, portanto, a qualquer situação eu explodir. Então eu percebo isso e começo a observar. Percebe? Então eu começo a observar o que surge para mim, o que surge na minha mente. Então eu tenho uma outra relação com a mente. E aí a prática que a gente faz, e aí não dá para fazer assim, eu posso até fazer daqui a pouco, uma pequena prática com vocês, mas não é suficiente para a gente desenvolver. É quase como se eu dissesse, vocês não sabem nadar, vamos entrar um pouco na água aqui, vamos bater as pernas e fazer alguns movimentos, só para a gente experimentar um pouco esse meio líquido, não é? Talvez a gente faça alguma coisa assim, metaforicamente falando. Mas verdadeiramente é preciso continuidade. É preciso continuidade. Então, como é que eu me conecto comigo mesmo? Certo? Muito bem. Então, feita essa primeira parte da nossa fala, eu vou olhar aqui um pouquinho se tem alguma pergunta. Vocês podem perguntar, gente. É muito mais fácil, muito melhor quando a gente interage, tá certo? É muito melhor porque a gente pode, enfim, direcionar um pouco a nossa fala, tá bom? Eu estou vendo aqui, tem um monte de coisa, um monte de falas interessantes aqui. Deixa eu ver alguma pergunta. Já já eu continuo. Felicidade, Renata, minha amiga Renata. Felicidade, como podemos aprimorar no nosso dia a dia? Bem, então, essa é a pergunta tema, né? Essa é a pergunta geral. A gente aprimora praticando. Praticando. Então tem um certo conjunto de práticas que já estão consagradas. Já estão consagradas pela sabedoria do Oriente há alguns milênios e foram recentemente consagradas pela ciência ocidental através de pesquisa. Já faz algumas décadas que pesquisas em cima sobre algumas práticas têm se tornado bastante esclarecedoras. Então, algumas práticas de meditação. E aí, se a palavra felicidade virou modismo, a palavra meditação também. Eu, particularmente, tenho contato com meditação desde 97, né? Desde os anos 90, então há mais de 20 anos.
De 2015 para cá eu retomei esse contato e a gente está falando de um tipo muito específico de meditação. Né? Tem muita gente fazendo muita coisa de qualquer jeito por aí. Mas isso é normal. Não é? Tudo aquilo que vira moda atrai multidões, alguns oportunistas, algumas pessoas que não são exatamente oportunistas, mas estão tentando fazer alguma coisa, não é? E às vezes não vai tão fundo como poderia. E tem no meio dessa confusão toda uma sabedoria, um conhecimento mais profundo, não é? Então tudo aquilo que eu estou falando aqui, eu citei alguns autores, o Paul Ekman, o Alan Wallace, Mathieu Ricard, que é um praticante importante, autor de alguns livros, né? um PhD, um doutor francês, e também um monge budista. Então nós estamos falando de grandes autoridades. Richard Davidson, que é um dos neurocientistas mais importantes do mundo já há algum tempo, enfim, e muitos outros cientistas. Hoje a quantidade é muito grande. Se a gente for atrás, a gente vai achar muito grande a quantidade de pesquisas. Alguns institutos já surgiram exclusivamente para lidar sobre esse tema. Por exemplo, o Mind and Life, que é um instituto que surgiu a partir da ação de Francisco Varela e que já há mais de 20 anos reúne cientistas do mundo todo, cientistas, filósofos, praticantes, para estudar o tema da felicidade, da generosidade, do altruísmo, do bem-estar, da compaixão, da empatia. Estudos científicos, né? Estudos que vão se confirmando, de uma sabedoria que já estava confirmada há muito tempo. Então a gente está falando de um repertório de práticas, não estamos falando de qualquer loucura, né? De qualquer aventura, estamos falando de um conjunto de práticas que, se realizadas continuamente, vão trazer para a gente essa capacidade de autoconhecimento. Então, a Renata perguntou aí, a gente pratica. Não é? Se você quiser aprender a nadar, novamente, mas isso serve para dançar, para jogar xadrez, para andar de bicicleta, você vai buscar qualquer pessoa? Não, você vai procurar, primeiro, um professor que você confie. Segundo, você vai tentar achar uma referência positiva para aquilo. Não é? Então, com quem eu vou aprender e que abordagem eu vou usar para aprender isso aqui? Eu vou me aprofundar e eu vou tentar trazer essa prática para o meu dia a dia. Então, basicamente, é isso. Né? Você vai aprender a nadar, então você vai escolher um bom professor, um professor que não deixe você se afogar, de preferência, um professor que acompanhe você de alguma forma, no tempo que for cabível, e, claro, vai chegar um ponto que você vai ter que nadar só. O professor, num primeiro momento, vai botar umas boiazinhas no seu braço, vai ficar ali repetindo algumas coisas e depois ele vai deixar você avançar, que é assim que tem que ser. Senão é uma relação de dependência, né? E aí você pratica. Então você vai nadar. Então, todo dia ou 3 vezes por semana, você vai para uma piscina e você nada. Né? Se for uma luta, a mesma coisa. Então você desenvolve, se for para andar de bicicleta, dirigir um automóvel, você vai para uma autoescola. Chega um ponto que você vai ter que dirigir só. E você vai aprimorando essa competência na medida em que pratica. Com a felicidade é a mesma coisa. Portanto, essa ideia de que não se pode ser feliz o tempo todo, essa frase só está correta se você pensar na felicidade como uma emoção, né? Em sinônimo de alegria. Aí ela está correta. Mas aí essa concepção não ajuda muito, porque as emoções, nós não temos verdadeiramente controle sobre as emoções. Ninguém pode deixar de sentir raiva. Ninguém pode deixar de sentir medo. O que a gente faz é perceber a presença do medo, permitir que ele surja sem que ele nos sequestre. Percebe? E aí isso tem a ver com o que a gente vai falar já já. Muito bem. Então, na hora que eu penso a felicidade como uma emoção, eu perdi a capacidade de me aprimorar. Eu fiquei um pouco refém. Certo? A felicidade, entendida como uma competência, como um conjunto de competências, ela termina sendo termina sendo uma abordagem mais útil. E é essa que a gente está usando aqui. Portanto, nesta nossa abordagem, é preciso ser feliz o tempo todo. É possível ser feliz o tempo todo. Entendendo que a felicidade é esse estado de lucidez, esse estado de estabilidade. E durante essa condição, você vai ter raiva, você vai ter tristeza, você vai chorar, você vai ter alegria, você vai ter medo. Mas em nenhum momento, ou na maior parte do tempo, porque são competências e desenvolvimento, na maior parte do tempo você não vai mais ser arrastado e sequestrado por esses eventos mentais, por essas emoções. Você não vai ser sequestrado por uma lembrança, alguém que disse alguma coisa para você
há 20 anos atrás e toda vez que você lembra disso, você tem raiva de novo. É a tal raiva que faz mal para o fígado, que Elô estava comentando agora há pouco aí, né? Essa raiva faz muito mal para tudo. Então, eu lembro que alguma coisa foi dita a mim, aquilo surge como evento mental, aquele evento mental tenta me arrastar para um estado emocional, mas aí eu observo ele. Não tem a ver com controlar nem com evitar. Tem a ver com a relação que eu passo a ter de observar os eventos surgirem, perceber que em algum momento eles desaparecem, e aí eu estabeleço com eles uma relação em que eu decido o que é que eu faço. Então nós temos aí autonomia, nós temos lucidez. Percebe? Então estamos falando disso. Vamos ver quem mais está perguntando aqui ou falando alguma coisa. Cristina falou sobre o comentário que eu tinha feito, né? Felicidade o tempo todo, alinhamento da realidade e alienação. A felicidade o tempo todo, sim. Veja, a alegria o tempo todo é que... aqui em Pernambuco a gente chama essa pessoa de tabaculeso, né? É o atabacado, o tabaculeso, tem algumas variações dessa expressão, né? O abestalhado, que está o tempo todo alegre, não faz sentido. Aí sim. Na verdade, isso é até patológico, né? Então é óbvio que ninguém pode estar alegre o tempo todo, não é? Agora, o contentamento é um tipo de alegria que você pode ter como estável. Você, através da gratidão, por exemplo, a gratidão é uma prática muito importante. Através da gratidão eu gero contentamento. A gratidão me faz reconhecer tudo aquilo que eu tenho, que não é pouca coisa. Tudo aquilo que existe, que há. Então, através da gratidão, eu mudo o meu olhar de um olhar que foca na ausência. Às vezes nós somos a pessoa que está focando na ausência. Então tem um grande parceiro ao seu lado, mas de vez em quando esse parceiro faz alguma coisa que você não gosta, e aí você foca nisso. É a toalha molhada em cima da cama, como algo que você não gosta. Aí você esquece que tem outras 30 coisas que essa pessoa faz que você gosta. Mas você foca na ausência. Percebe? Então a gratidão educa a sua mente a focar na presença. Se eu foco na presença, eu gero contentamento. Quando vem a emoção destrutiva, eu lembro de tantas coisas que eu tenho. Tantas coisas para agradecer. Então o contentamento é uma alegria estável. Contentamento. Essa coisa serena. Mas mesmo o contentamento, em algum momento, vai ceder lugar para a tristeza. Vai ceder lugar para o medo. O que é normal. Então, nós podemos ser felizes o tempo todo. Entendendo novamente a felicidade como essa estabilidade, essa organização interna. É óbvio que isso não é uma prática perfeita. É óbvio que nós vamos ainda ter momentos de ansiedade, mas o legal é que a gente entra, mas sai mais rápido. A gente entra no processo, percebe o processo e sai mais rápido. Não fica preso naquilo o tempo que ficava antes. Então é uma prática muito poderosa, sabe, gente? Muito bem, vamos ver quem mais está falando alguma coisa. Me ajudem a direcionar minha fala, porque afinal de contas o tema é imenso. Cristina está aqui me ajudando. Então, felicidade igual ao conjunto de competências e habilidades aprendidas e que definem uma relação saudável com nossas emoções, desenvolvidas a partir da consciência, a observação da mente. É isso, professor? É bem isso, minha querida amiga Cristina. Sim, é bem isso, né? Eu não gosto de amarrar conceitos, eu gosto mais das ideias, mas é bem isso. A felicidade esse é um bom resumo. É um bom resumo, né? Ele não esgota, mas ele é um bom resumo. Muito bem, estou descendo aqui, gente. Vão falando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ok. Quem puder, então, traga alguma questão para a gente tentar aprofundar. Então, nós estamos falando, então, de uma relação que nós vamos estabelecer com a gente mesmo, certo? Dentro da metodologia do Cultivating Emotional Balance, a gente tem 4 tipos de inteligências ou equilíbrios. A inteligência conativa, que tem a ver com a capacidade de aspirar
não é, de buscar, de nos motivar em direção à experiência de ser feliz. A inteligência atencional, que tem a ver com a presença. A inteligência cognitiva, que tem a ver com a forma de olhar para o mundo, de significar o mundo. E a inteligência emocional, que é a capacidade que a gente tem de regular as emoções. Então, muito bem, tudo começa com a conação, com a inteligência conativa. Eu preciso querer. Eu disse para vocês que fiz mais de 10 turmas de CB e, por exemplo, dentro da universidade, muitas vezes eu vi colegas dizer assim: professor, tem que fazer esse curso com chefes. Se alguém aí é chefe, nada pessoal, tá bom? Tem que fazer o curso com chefes, né? Os chefes, às vezes, eles, né, não trabalham. Enfim, e de vez em quando eu escutava isso. E aí eu dizia: olha, não adianta eu fazer um curso com o chefe, porque o chefe não quer fazer. Certo? Não adianta eu jogar uma pessoa dentro da piscina e dizer: agora você vai aprender a nadar, né? Isso não vai funcionar. Eu trancar a pessoa no carro e dizer assim: você só sai daí quando dirigir esse carro. Eu botar a pessoa diante de um tabuleiro de xadrez e dizer: muito bem, enquanto não fizer um checkmate, não sai daí, né? Ou numa pista de dança, ou enfim, qualquer situação que requeira o desenvolvimento de uma habilidade. Essa é uma questão importante, né? Dentro desse contexto, dentro desse conceito, a capacidade de praticar a felicidade genuína tem a ver com a vontade. Eu preciso querer. Então, o primeiro ponto é esse. Não adianta eu fazer com o seu chefe aquilo que ele não quer fazer, porque não sou eu que vou fazer. Eu vou dar algumas instruções e ele ou ela é que vai fazer. Primeiro ponto é esse. Segundo é que não adianta, porque depois do chefe vai vir outro chefe. Aí você vai querer que eu faça com o vizinho, depois com o marido. Enfim, e aí, como diz Shantideva, que é um erudito místico budista de alguns séculos para trás, ele fala mais ou menos assim, que a gente poderia botar um tapete, sabe, em todo o planeta e tornar todo o chão protegido para a gente pisar. Mas é muito mais econômico a gente botar esse material embaixo das solas dos nossos pés. Faz muito mais sentido. E aí, em qualquer lugar que eu pisar, vai estar protegido. Em qualquer lugar que eu pisar, vai estar macio. Mas a gente pensa muito assim: vamos encarpetar, não é? Vamos encarpetar o mundo inteiro. Vamos botar assim um piso de borracha, um porcelanato no planeta todo. Ora, é muito mais barato você calçar um par de sandálias, amigo ou amiga. Certo? Então a gente tem muito esse olhar para o outro. Então não adianta, é preciso a pessoa querer. Eu aspiro à felicidade, eu aspiro me tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada. Não é uma pessoa que brigue, mas sem causar tantos danos. Uma pessoa que mantenha a sua personalidade, não confundir gentileza com gentileza, não é? Mantenha a sua personalidade, mas com estabilidade, sem se tornar tóxico. Então a pessoa precisa querer. Certo? Para desenvolver essa habilidade, a pessoa precisa querer. O segundo ponto vem a inteligência atencional. Se eu quero, mas eu não sustento, vai ficar só uma vontade estéril. Uma promessa de fim de ano. Uma promessa de resolução de fim de ano. E às vezes por isso nós somos tão classificados como hipócritas. E às vezes a gente nem está sendo hipócrita exatamente, né? Porque o hipócrita ele diz uma coisa e faz outra, mas é de propósito, é calculado. Às vezes, simplesmente, a gente aspira a uma coisa, mas não consegue fazer. Certo? Porque o equilíbrio emocional não se sustenta. Então, por exemplo, a maioria de nós vai dizer assim: gritar é errado. Gritar é errado. Se eu estou numa discussão e eu começo a gritar, eu perco a razão. Por mais que eu esteja certo, não é correto. Não é? Eu coloco o outro numa situação desagradável. Mas aí, de repente, eu estou discutindo e começo a gritar. E aí, quando acaba a discussão, eu fico com ressaca. Aquela ressaca moral. Puxa vida, eu gritei. Não queria ter gritado. Eu realmente não queria, mas, puxa vida, na próxima vez eu não vou gritar. Não, vai gritar sim. Você vai gritar, com certeza. Porque não adianta só aspirar. Você tem que trazer essa capacidade para o evento. Não adianta, quando cair na piscina, dizer: rapaz, eu vou começar a fazer aquele exercício da borda da piscina, né? Não adianta, quando você está tendo um ataque cardíaco, dizer assim: vou começar uma dieta agora.
Você está lá dentro do SAMU, sendo reanimado, e aí você, num lapso de consciência, você diz, vou começar uma dieta agora. Vida saudável, já. Too late, né? Um pouco tarde. É preciso trazer essa aspiração para o dia a dia. É preciso trazer essa prática para o dia a dia. Essa aspiração, esse desejo para o dia a dia. A inteligência atencional faz isso. Aí surge a inteligência cognitiva, que tem a ver com a forma como olho para o mundo. Algumas pessoas olham para o mundo, às vezes, de maneira muito pessimista, ou sempre achando que está sendo perseguido. Eu tinha um amigo meu, que a gente participou junto de um projeto. Toda vez que tinha uma reunião, ele saía dizendo assim, várias tramas que ele percebia, sabe? Várias tramas assim, e tal, e tal. Aí de vez em quando ele acertava, né? Porque de tanto que ele falava isso, às vezes ele acertava. Às vezes ele não acertava, às vezes era só uma coisa qualquer. Mas o olhar dele era um olhar sempre de estar percebendo uma terceira, quarta intenção em tudo. Então esse é um olhar muito perturbador. Esse é um olhar que traz muita dificuldade para as relações. Claro que de vez em quando é importante perceber isso, mas só de vez em quando. Então, por exemplo, tem muitas formas como essa e outras que a gente pode dizer, não, ok, vamos olhar de uma outra forma. Mas veja bem, se eu não tenho a inteligência atencional, eu não vou conseguir praticar a inteligência cognitiva. Então tudo começa com a primeira inteligência, com a ação. Eu aspiro ser uma pessoa que não briga o tempo todo no trabalho. Eu aspiro ser uma pessoa que tem um pouco mais de paciência com meu colega. Ok. Eu aspiro ser um chefe que consegue ter relações melhores. Ok. É uma boa aspiração. É uma boa aspiração. Mas aí no dia a dia eu trago isso através da inteligência atencional, que é a segunda inteligência. Então todo dia eu lembro, eita, está acontecendo de novo. Eita, vai acontecer de novo, vou fazer aquilo de novo. Então eu percebo isso acontecendo. E aí a inteligência cognitiva vai dizer, lembra daquilo que você falou. Não vale a pena, se você gritar você vai perder a razão, respire e conversa com calma. Aí a terceira inteligência tem capacidade, tem a condição de surgir. Percebe? E aí por tabela surge a quarta inteligência, que é a consciência emocional. A capacidade de eu perceber a emoção surgindo e, portanto, agir com lucidez, sem ser reativo, sem ser impulsivo, sem ser agressivo. Ok? Então nós estamos falando de 4 inteligências que nós podemos desenvolver. Essas 4 inteligências foram propostas por Alan Wallace. Nós utilizamos no Cultivate Emotional Balance, mas não é exclusivo do Cultivate Emotional Balance. O próprio Alan Wallace fala sobre isso o tempo todo, independente dessa metodologia. Então, a partir do momento que eu desenvolvo essas 4 inteligências, que também são competências, no sentido de que são conhecimentos acionáveis, então isso passa a ser parte do meu dia a dia. Então, se eu aspiro não gritar, e eu percebo que estou entrando naquele estado anterior ao grito, por que eu percebo? Porque eu noto em mim o estado emocional surgindo. Não só quando já aconteceu, mas eu noto que aquela raiva descontrolada está aparecendo. Então eu fico atento. Então eu começo a respirar um pouco mais, começo a me acalmar. Se for o caso, me afasto daquela situação, porque eu já sei no que é que vai dar. Eu me afasto um pouco, saio, vou beber uma água, respiro fundo, por exemplo, porque eu percebi o que está acontecendo e aí eu evito que ele aconteça. Então, a felicidade genuína faz com que aquele estímulo que antes me faria gritar, não faz mais. Aquela pessoa cuja lembrança me traz perturbação, não traz mais. Aquela circunstância que me traz um medo paralisante, não traz mais. Aquela alegria perturbadora que surge a partir da exploração de uma outra pessoa, ou de um apego a uma pessoa que amanhã pode não estar mais na minha vida, não existe mais. Esse é um desenvolvimento interno que surge de uma prática diária. Então, por exemplo, na inteligência atencional, que é a segunda das inteligências, é importante essa ordem. Eu tenho presença.
Então, se eu estou lavando o prato pensando no relatório, se eu estou fazendo relatório pensando no automóvel, se eu estou no automóvel pensando no meu filho, eu sempre estou fora de onde eu estou. Eu preciso desenvolver presença. Se eu estou preparando um alimento, eu fico presente. Se eu estou tomando um banho, eu fico presente no banho. Porque aí, na hora que eu estiver conversando com alguém, eu também vou ter capacidade de ficar presente na escuta. Ah, mas eu escuto tão bem. Pode ser que sim. Mas se em cada situação você está fora dela, na hora de escutar alguém, você vai ter dificuldades. Por mais que você tente ficar presente, a sua mente vai vaguear. Então aí nós temos dois problemas quando a inteligência atencional é subdesenvolvida. Nós temos uma presença muito forte da depressão, de coisas do passado, não necessariamente a depressão, né, mas elementos do passado que nos perturbam e elementos do futuro que nos perturbam, e nenhum dos dois existe. O futuro não existe, é uma abstração, pode acontecer ou não, e o que passou já passou, não é mais real. Não é mais real. Então, essa dificuldade de ter presença faz com que eu fique refém de alguma coisa que aconteceu e que volta. E quando volta, me sequestra. Aí eu tenho aquela raiva de novo. Eu tenho aquele medo de novo. Não é? Ou então alguma coisa que talvez aconteça. Eu vou ter uma reunião amanhã com aquela pessoa e aí eu já começo a elaborar 1000 abordagens, 1000 falas, surgem diálogos fictícios que eu vou montando na minha mente. Inclusive eu vou dormir e não consigo por conta disso, porque eu estou fora do meu presente, sendo que na realidade a única coisa que existe é justamente o presente. Certo? Então como é que eu desenvolvo a capacidade de ter presença? Praticando. Então se você vai cortar o tomate para fazer a sopa, fique cortando o tomate, perceba o corte do tomate. Se você vai cortar a cebola em seguida, pegue a cebola e fique presente. Experimente isso. Parece trivial e pueril, mas não é. Porque é dessa pequena prática que surge uma prática maior. Então, a inteligência atencional traz a presença. E a presença evita a ansiedade, que é um dos maiores motivos de sofrimento. A ansiedade é a pré-ocupação. Nós vivemos pré-ocupados em vez de estarmos ocupados. Certo? Então, a ansiedade de alguma coisa que pode acontecer. É importante pensar no futuro e se precaver. Mas aí você pensa durante um tempo, se organiza, toma algumas decisões e depois sai daquilo. Se você tem fé, por exemplo, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu estou tomando os cuidados e Deus vai me ajudar, por exemplo. Então, eu vou ficar presente. Não, mas e se vai acontecer tal coisa e eu vou ter tal problema? E aí aquilo pode nunca acontecer. Mas o seu sofrimento já está acontecendo. Mas isso você não faz porque quer, você faz porque se acostumou a fazer isso. Então tem que reaprender. Tem que reaprender a perceber o evento mental, observar, ele surge e desaparece. Ele surge e desaparece. Certo? Então, se ele surge e desaparece, eu faço uma escolha, se eu quero desenvolver aquilo ou não. Muito bem. Pessoal, estou falando muito, não é muito bom ficar falando assim 1 hora direto. Daqui a pouco vai acabar o tempo. Vendo aqui os comentários das pessoas queridas. Muito bem, então, se tem pergunta, coloquem, porque aí a gente pode dar uma direcionada. Isso vai ficar gravado, né? Alguém aqui pode estar vendo já gravado. Deixa eu tentar ver aqui. Quais são as principais técnicas para deixar florescer essa felicidade genuína? Muito bom, muito legal, Silvia. Muito legal. A gente tem um conjunto de práticas que a gente pode classificar em práticas contemplativas, certo? Ou técnicas, enfim. Alan Wallace,
que é um professor doutor também da Califórnia, mas também foi monge. Ele é um lama também. Então ele é um ocidental americano que se tornou um lama do budismo, foi ordenado pelo próprio Dalai Lama e também é um pesquisador do assunto e tal. Então ele fala como uma técnica mesmo, ele ensina isso, uma técnica, uma espécie de instrumento, que não tem nada a ver com religião. Embora os budistas trabalham muito isso, mas não é exclusividade do budismo. Nem sequer o budismo criou boa parte das práticas, alguns sim, mas alguns antecedem o próprio Buda. A prática de shamatha, por exemplo, que é a principal que a gente utiliza, ela antecede o próprio Buda. Ela já existia antes do próprio Buda Sakyamuni, né? O Buda, enfim, que deu origem ao que a gente chama de budismo. Então, são práticas que não tem nada a ver com religião, são práticas que a gente trabalha o autoconhecimento. Mas trabalha o autoconhecimento não falando sobre autoconhecimento, se conhecendo. Então, a prática de shamatha é uma prática contemplativa, que tem a ver... Hoje, quando se fala em mindfulness, normalmente é um dos aspectos de shamatha. A prática de shamatha é uma prática que traz essa capacidade de observar a mente, de observar o corpo, de observar a respiração. Então, vocês certamente já ouviram essa prática simples assim, observe a respiração. Simplesmente observe a respiração durante um tempo. Então, essa é a prática mais básica, mas ela se desdobra num conjunto de variações. Então, nós temos as práticas contemplativas. Agradecer mais uma vez a oportunidade, enfim, de poder falar aqui para vocês sobre esse. É um tema muito importante, é um tema que me alimenta muito, é um tema que ajuda as pessoas, é um tema que me ajuda mais ainda. Então, eu quero agradecer aos colegas, ao pessoal do programa Bem-Estar do Professor, né? Enfim, sobretudo Heloísa e Silvia, pelo carinho, pelo suporte. Obrigado aí pela força. E é isso. Quem quiser conhecer mais, vocês podem olhar na minha própria página no Instagram. Eu não uso muito não a página, mas eu vou ver se coloco alguma coisa lá, alguns links que ajudem vocês a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficar por aqui. O objetivo mais dessa última entrada é agradecer e encerrar. Tá joia? Procurem. Eu vou recomendar um livro que eu acho que pode ajudar muito vocês. Que é um livro... Tem uma... Enfim, eu vou só sugerir um livro final, porque daí vocês podem seguir, independente de mim, que chama-se Felicidade Genuína. O próprio título é esse, e do Alan Wallace. Pesquisem esse livro. É um livro barato, livro bom de ler. Então, a partir daí, vocês podem ter maiores instruções. Vocês podem ter... Desculpem aí o mau jeito no uso. Obrigado, Elo. Obrigado, Silvia, pelo carinho. Desculpem aí o mau jeito da técnica, tá certo? Mas é isso. Eu espero que possa ter ajudado de alguma maneira, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz e a gente se vê por aí. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.